Olá, sejam bem-vindos ao canal Logos Conservador. As manifestações do dia 26 mostraram que grande parte do povo apoia o atual governo, e que já estão cansados da velha política. Além disso, foram feitas de forma pacífica, pois não houve um caso de depredação pública ou boletim de ocorrência, tudo aconteceu de forma ordeira e responsável, ao contrário de outras manifestações por aí. E nesta semana os protestos já mostraram resultados, o dólar voltou a cair abaixo de R$ 4,00, e a Ibovespa teve uma alta significativa, do dia 17 até o presente dia, teve uma alta de 6,5%. Isso demonstra que o mercado financeiro apoia a aprovação da reforma da Previdência e outras pautas econômicas importantes para o país. Vale lembrar que na véspera das manifestações, ocorreu a aprovação da medida provisória 870, que reduz o número de ministérios de 29 para 22. Certamente foi uma vitória no governo e mostra que diminuíram as tensões entre executivo e legislativo. E falando neles, os três poderes se reuniram no início dessa semana para firmar um pacto de retomada de crescimento no Brasil. O pacto prevê a união dos esforços entre os três poderes em torno de uma agenda com 5 pontos: reforma da Previdência, reforma tributária, pacto federativo, segurança pública, desburocratização. De acordo com Onyx, ministro da Casa Civil, a ideia do pacto é construir uma harmonia entre os poderes para enfrentar a crise do país. É difícil imaginar que Bolsonaro, Maia e Toffoli trabalhem em harmonia, mas é provável que seja o único meio de fazer com que o Brasil prospere. O presidente ainda disse em seu Twitter: "Nós do governo, juntamente com os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, parlamentares, ministros e autoridades, temos oportunidade ímpar de fazer história ao lado da população brasileira. Estamos muito próximos de colocar nosso amado país de vez no caminho da prosperidade. Temos tudo para dar certo. Peço a Deus para que tenhamos cada vez mais consciência e sabedoria para realizarmos as mudanças necessárias, que gerarão bons frutos no presente e, principalmente, no futuro. Eu acredito no Brasil. O país está crescendo." Uma pesquisa feita pelo Tesouro Nacional, chamado de Tesouro Direto, apontou que o Brasil superou a marca de 1 milhão de investidores ativos no mês de abril, e mais de 4 milhões de cadastrados. E o mais impressionante, o número de operações de compra de títulos pelos participantes bateu o recorde, mais de 490 mil. Além disso, o Brasil criou 130 mil vagas com carteira assinada e tem o melhor abril desde 2013. Segundo o Ministério da Economia, o resultado está relacionado a contratações nos setores de serviço, indústria e construção civil. Porém, você não verá isso na mídia. O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo em carta para que o COAF permanecesse com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Porém, em conversa com o líder do PSL, Major Olímpio, se convenceu de que é mais importante a nova estrutura administrativa do país do que o COAF no Ministério da Justiça. "Não podemos fazer, neste momento, este cavalo de batalha com a Câmara", disse. "Se for possível o parlamento manter o COAF no Ministério da Justiça, ótimo. Se não for, paciência. Faz parte, como disse lá, do jogo democrático, não é? Não somos ditadores nem temos a pretensão de sê-lo", afirmou o Moro. O governo conseguiu um grande feito neste dia 30. O plenário da Câmara aprovou a MP 871, que cria um programa de revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Se aprovada, o INSS passará a ter acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde SUS, de movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, e outros para concessão, revisão ou manutenção de benefícios. A matéria ainda deve passar pelo Senado. A economia estimada é de 10 bilhões em apenas um ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre um milagre econômico que poderia fazer com que o Brasil alavancasse no cenário econômico. Veja o vídeo. Então nós sabemos que a longo prazo é isso que vai botar o Brasil para crescer. Nós prestamos atenção em educação, em tecnologias, em boas instituições, mas quando nós criamos a nossa Secretaria de Competitividade, Produtividade e Emprego,
Nós pensamos muito nesse legado de longo prazo, mas nós estamos pensando muito também num choque de curto prazo. E eu acho que talvez a melhor referência para isso seja um livro até pequenininho, do Wallace. Ele tem um coautor, não me lembro qual autor, mas era Barriers to Richness. Era obstáculos ao enriquecimento, barreiras ao enriquecimento de uma população ou de um país. É muito interessante porque o Adam Smith era a riqueza das nações e esse era o obstáculo ao enriquecimento. E é muito interessante porque ele diz o seguinte: vários milagres econômicos, como o Japão, de repente, no pós-guerra, a Alemanha na reconstrução no pós-guerra, o próprio Brasil, logo depois que derrubou a inflação, quando entrou o regime militar, há períodos de milagres, há períodos que são registrados na história como períodos de milagre econômico. A economia acelera rapidamente, alguma transformação ocorre e você tem um crescimento acelerado muito além do que seria explicável apenas pela acumulação lenta e gradual de recursos. E ele atribui isso, justamente, nós tecnicamente dizemos o seguinte, que a economia estava dentro da fronteira de produção. Quer dizer, ela tinha tantas amarras, tantas travas, tanta legislação impeditiva, que ela está trabalhando muito aquém das possibilidades de produção. Mesmo dado o equipamento atual, as instalações, a mão de obra, a educação, dado esse conjunto de fatores de produção, o Brasil poderia estar produzindo, vamos supor, 10%, 15% mais. Então é possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5%, 6% ao ano, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. Se você destravar isso, desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos, medidas tópicas e principalmente desbloquear o uso do conhecimento tácito, ou seja, em vez de só o conhecimento científico, que produz a coisa a longo prazo, as grandes inovações, há coisas que são feitas simplesmente pela imitação. Então esse uso do conhecimento tácito, quando você desregulamenta, destrava, simplifica, isso permite ao país dar uma arrancada que nem os agentes convencionais conseguem explicar direito. Bom pessoal, por hoje é só. Se gostou, deixe seu like, comente o que achou do vídeo, compartilhe se possível e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço a todos e até mais.